Shalom, shalom! Olá, meus irmãos. O nosso texto bíblico em que estaremos refletindo, ele vai estar no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 5, onde o nosso texto ele vai nos dizer assim, desta maneira: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto que acabamos de ler, ele vem ministrar os nossos corações de uma forma única, de uma forma poderosa e profética sobre a obra do Messias. Este é um dos textos mais complexos dentre vários, em que o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, que antes mesmo de Cristo nascer, Isaías, meus irmãos, ele já há 750 anos antes, ele já pregava e profetizava a vinda e a obra do Messias. Isaías, ele já tinha visões de Deus e as enviava ao povo de Deus, de uma forma para dizer a cada um de nós que o nosso Deus, ele sim, se importava com a nossa dor. Que o nosso Deus, ele conhece sim o nosso sofrimento. E o nosso Deus, ele sabe e conhece de todos os nossos pecados, que nos tem e nos tinham afastado da sua presença. E o nosso Deus, meus irmãos, ele nos prova que ele é um Deus de relacionamento para conosco. E ninguém tem e pode demonstrar maior amor que este, que somente por amor ao mundo, Deus, ele entrega o seu Filho como sacrifício para nos salvar. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, há uma promessa de Deus que ela precisa e deve ser gravada aos nossos corações. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 25, diz assim: Essa é a promessa que ele fez, a vida eterna. O texto nosso ele inicia dizendo que ela é e não será, nem muito menos foi. Esta é a promessa e ela, meus irmãos, ela ainda está de pé. E você e a sua casa vão vivenciar esta promessa em nome de Jesus, a vida eterna com o nosso Deus. O nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele é fiel no que ele nos prometeu. E a pergunta que eu faço aqui é: quantos de nós ainda temos esperado com alegria esta promessa? Será que as idas e as diversas buscas de conquistas nos fizeram esquecer desta maior e de todas as promessas de Deus? A vida eterna e com Deus. O capítulo da nossa reflexão, ele tem o seu início desta maneira, com um questionamento. Isaías capítulo 53, versículo 1 diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A Bíblia, ela vai nos dizer dessa maneira. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, nos diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Meus irmãos, eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Eu tenho uma boa notícia para você, minha irmã. Se você crê no nome de Jesus, você é sim filho de Deus. As nossas atitudes e as nossas condutas perante o mundo, elas testemunharão perante Deus e aos homens que sim, ouvimos a pregação da palavra de Deus e que o braço do Senhor se manifestou a nosso favor. Que demos crédito e que acreditamos e que verdadeiramente somos filhos de Deus. Meus irmãos, o Filho de Deus, ele foi o Cordeiro Santo que se deu em sacrifício no madeiro por cada um de nós. Antes, com o pecado de Adão, éramos servos do pecado e tínhamos como Senhor e éramos cativos do pecado. Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos deu a vitória e que nos livrou das garras da morte e do inferno. Aleluia! Jesus Cristo, o Cordeiro que foi entregue por sacrifício, não reclamou. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e se entregou por amor de cada um de nós. Para que cada um de nós, hoje, reconhecendo a Ele como seu único e suficiente Salvador, alcançássemos a liberdade, alcançássemos o perdão e principalmente a salvação. A salvação que somente alcançamos em Jesus Cristo.
Eu preciso aproveitar esta nossa oportunidade e te convidar a trazer à memória as coisas que nos trazem a esperança. E a nossa esperança, ela está unicamente em Jesus e não nos homens. A Bíblia diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Confie em quem se doou e se fez sacrifício por cada um de nós. Eu quero te convidar a receber uma das maiores das bênçãos em que Deus pode nos conceder, a vida eterna junto de Cristo Jesus. Jesus, ele é o princípio e o fim. Jesus, meus irmãos, ele é o Aleph e o Tav. Ainda que o mundo te traia e minta para você, Jesus, ele é a verdade que o mundo não possui. Ainda que você tenha ficado nessas tribulações desorientado e esteja perdido sem saber para onde ir, o sacrifício de Cristo na cruz nos apresenta Jesus sendo o nosso norte, sendo Ele o único caminho até Deus. Pode ser que a depressão, pode até ser que as diversas humilhações impostas a você tenham te feito desistir de tudo e até mesmo de viver. Eu quero te dizer que em Jesus, somente nele, em Jesus, você encontrará a vida que suprirá todas as suas necessidades em glórias. Amém? Meus irmãos, guardem essa reflexão em seu coração e tenha certeza que esta palavra foi direcionada por Deus para você. Compartilhe essa palavra com mais pessoas e seja um instrumento de salvação para a vida de mais pessoas. E se você ainda não se fez, é a hora de fazer, de entregar a sua vida a Jesus e reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Diga um sim para Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém? Meus amigos, eu quero te convidar a também a inscreverem-se em nosso canal. Curtam, compartilhem e ativem o sininho das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.